Vamos para Brasília novamente? Rani Veloso chegando para falar agora sobre outro assunto. A Força Aérea Brasileira iniciou sondagens internacionais para a compra de um novo avião presidencial, depois, claro, de uma série de problemas nas aeronaves usadas pelo presidente Lula. A gente se lembra daquele evento em que ele ficou lá sobrevivendo em círculo até queimar todo o combustível. Enfim, pediu na hora o presidente um novo avião e a Força Aérea está fazendo esses estudos aí. Conta pra gente mais detalhes sobre isso, Rani Veloso. É isso mesmo, Kobayashi. O orçamento final deve ser entregue pela Força Aérea Brasileira, comandada pelo brigadeiro Marcelo Damasceno, no início do ano que vem. Então, só no início do ano que vem é que Lula vai bater o martelo se vai comprar ou não uma nova aeronave depois de 3 incidentes envolvendo o Aerolula. Foi assim que ficou conhecido o atual avião em que o presidente da República faz suas viagens, inclusive as internacionais, e que já deu problemas. Foi comprado ainda no primeiro mandato de Lula, na época custou mais de 450 milhões de reais. Porém, atualmente esse valor está bem acima desse que foi comprado e os preços atualmente que estão sendo estudados pelo Ministério também da Defesa estão aí entre 1 bilhão e 400 milhões de reais e 2 bilhões, ou seja, bem acima, claro, 20 anos se passaram. E os problemas estão exatamente em encontrar uma aeronave como o presidente Lula quer e também como a primeira-dama Janja quer. Os critérios do presidente são o seguinte: ter um maior espaço para as reuniões, também ter um quarto com cama para o presidente da República e maior autonomia para voos internacionais. Em viagens, por exemplo, quando o Lula fez ao Japão, ele precisou fazer 2 paradas. E os especialistas da área entendem que quanto mais paradas, mais decolagens e pousos, maior o risco. Esse ano também já tiveram 2 incidentes. Em março, quando o avião precisou arremeter, quando iria fazer um pouso em Sorocaba, no interior de São Paulo, por causa das condições climáticas. E em outubro, na COP30, quando Lula iria se deslocar para uma ilha na região do Pará e a aeronave apresentou uma falha no motor. A gente lembra também em outubro do ano passado, em outubro de 2024, quando o presidente deixava a cidade do México com a comitiva presidencial e foi necessário, por causa de uma falha na turbina, que o avião sobrevoasse a cidade do México por mais de 5 horas em círculo. Então, eles tentaram fazer essa compra no ano passado, mas o presidente desistiu por causa do ajuste no orçamento. Sempre aquele problema de contas do governo. E nesse ano, o temor, além de encontrar uma aeronave com essas especificidades que o presidente e a primeira-dama querem, também há outros problemas, como, por exemplo, o desgaste político que isso pode ter para o presidente em um ano de eleições. E uma aeronave também desse porte, de acordo com o chefe da aeronáutica, Marcelo Damasceno, o processo de compra pode levar até 2 anos, porque não é fácil encontrar. Há uma fila para a compra dessas aeronaves, para as autoridades em todo o mundo, e também há uma fila para a adaptação dessa aeronave. Por isso, o governo brasileiro contratou um corretor especializado internacional na tentativa de encontrar um modelo compatível com aquele que o governo brasileiro procura. Sem contar que há também entraves em relação ao orçamento apertado do Ministério da Defesa, porque ao invés de comprar um novo avião para o presidente, que é conhecido como Aerolula, na época, inclusive, que ele comprou o avião, a oposição usou bastante esse apelido para desgastar a imagem do Palácio do Planalto em relação aos gastos. Além disso, tem toda uma questão sobre os gastos do Ministério da Defesa, porque quase 80% do orçamento para o ano que vem já está comprometido com o gasto de pessoal. Então, são todos esses pontos, Kobayashi, que devem ser analisados pelo presidente e, inclusive, aliados de Lula concordam que essa compra deve ser adiada novamente para o início de 2027, se assim ele for reeleito. Volto com vocês. Muito obrigado, Rani Veloso. Um feliz ano novo para você também, boas festas com você, para sua família. A gente se vê aqui na programação da Jovem Pan. Agora, aquele último intervalo para você que está na nossa rede de rádios. Rapidinho, a gente já volta.
Por aqui, deixa eu falar com o nosso time sobre essa iniciativa, a sondagem, a procura por um novo avião presidencial. O senhor João Belucci, presidente, ficou aí 3 anos com o avião que já tinha, que era o próprio Aerolula lá de trás, né? Lá dos seus primeiros mandatos. E agora, em ano eleitoral, você acha que ele vai comprar um avião de 2 bilhões? Porque se isso acontecer, vai ser dia sim, dia também, na campanha, falando, olha lá, quer avião para ficar viajando, quer avião para ficar de luxo. O outro avião estava sendo suficiente, não precisa de muita coisa, enfim. Você acha que o presidente Lula dá uma segurada nesse plano de um novo avião? Imagino que vai segurar, né? Até porque, como a Rani bem colocou, ainda são estudos preliminares, enfim, o custo é alto, não é um avião tão simples assim, não é um avião comercial que já seria difícil de comprar, né? Uma compra demorada, então nesse caso nem se fala. E se ele fizer essa compra, que eu não acredito que fará nesse ano de 2026, né? Já o ano começa amanhã, será um presente para a oposição, né? Um presente, assim, ó, toma esse presente aqui, explore o máximo que puder. Então acredito que ele segure. Agora, há de se lembrar que teve aqueles problemas operacionais, problemas técnicos no avião que não me compete tecnicamente analisá-los, mas foi reportado que houve esses problemas, né? Aquele que você mencionou que ficou rodando até queimar todo o combustível. Então, em teoria, precisaria, no mínimo, de um reparo maior. Agora, também a sinalização para o público, né? Para os contribuintes é sempre péssima nesse sentido, né? Você tem um país aí com muitas pessoas dependentes de programas sociais, né? Um país com grande endividamento da população, e aí você vai e compra um avião de mais de 2 bilhões. Realmente a sinalização é péssima e eu duvido muito que ele vai fazer isso agora nesse ano de eleição, que seria, né, o maior presente que a oposição nem estaria esperando ganhar. Você sabe que quando aconteceu aquele evento lá na Cidade do México, em que o presidente ficou em círculo por mais de 5 horas até queimar todo o combustível e pousar novamente, o Diogo Daluz, que é nosso colega, está sempre conosco aqui, que é piloto de linha aérea, enfim, especialista no tema, ele lembrou só o seguinte: o avião do presidente americano é mais antigo, inclusive, que o do presidente da República Brasileira. Porque aviões não são como carros, que há 15 anos já passa para frente, já é muita manutenção. Não, avião ele tem uma vida útil muito mais, por muito mais tempo do que a de veículos automotores terrestres, né? Até porque o nível de exigência das manutenções é muito maior, Alangani. Pois é, eu concordo absolutamente com o que o João trouxe, né? Eu vejo que uma troca agora teria 2 efeitos. Primeiro, teria até um efeito fiscal nas contas públicas, né? Porque geralmente a gente fala assim, os gastos do governo... Mas se o déficit está 80 e poucos bilhões indo para 80... de 82 para 84... É que 2 bilhões agora já está fazendo diferença. Porque geralmente quando a gente fala assim, os jantares, né? Os caros, com lagosta, etc e tal, que custam aí, sei lá, 1 milhão e tal, em termos de contas públicas afetam muito pouco, mas a sinalização é muito ruim. Não, nesse caso não, 2 bilhões afeta as contas públicas, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria, claro, o efeito da sinalização para a população, né? A distância muito grande entre uma vida luxuosa dos políticos e as necessidades básicas da população. Tem medo de andar de avião, ô Piperno? Não, eu gosto muito. Agora acho que o governo brasileiro deveria consultar, acho que o Catar. O emir do Catar ficou de dar de presente para o presidente Trump um avião, né? Tem essa. 400 milhões de dólares e tal, né? Talvez tenha algum sobrando lá, né? Esses presentes aí de um estado para o outro, de um país para o outro, avião, vai nesse avião aqui, imagina, você acha, isso aí não é muito fácil, não. No Brasil, por exemplo, a gente tem toda aquela coisa, né, receber presente do que vem lá do Oriente Médio, depois dá uma treta danada, meu amigo. Mas já manda levar pro tesouro. Não passa nem perto do CPF, né, o seu Fábio Piperno? Claro.